3, 2, 3, 2, 1, no ar. Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, precisamos estar bem alinhados, alineados, como dizem os espanhóis, não é? Precisamos estar bem firmes com Deus, bem firmados na rocha, precisamos estar com a nossa vida no altar do Senhor. E precisamos conhecer o nosso Deus e saber o que Deus quer de nós. A palavra nos diz, sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai. E como é o nosso Pai? Qual é a perfeição do nosso Deus? Bem, no nosso programa de hoje, queremos caminhar um pouco mais conhecendo Deus, os seus atributos perfeitos, o caráter do nosso Deus. E uma faceta linda deste caráter, Jesus nos apresenta como a mansidão de Deus. Será que Deus perde a paciência? Deus explode? Deus tem um estupim curto? Não. Vamos ver a mansidão de Deus. Deixe o seu coração aberto para ouvir o Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo trabalhar em seu coração, pois o programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós estamos conhecendo um pouco mais do nosso Deus e sabendo que este Deus tão grande, tão maravilhoso, tão justo, tão fiel, tão perfeito, Ele se manifestou, Ele se revelou, Ele se mostrou com tanta clareza quem Ele é e aquilo que Ele quer que nós sejamos. E nós sabemos que ser parecidos com Deus, termos a perfeição do Senhor, a beleza do Senhor, é caminhar com Ele. A gente vê que às vezes um casal que tem muitos anos de casado, eles vão ficando tão parecidos. Eles já podem imaginar um ao outro o que o outro vai responder, o que vai falar, o que vai pensar, como vai agir, até às vezes até a roupa que vai usar, sem trocar palavras, pela convivência. Nós vamos vivendo com Deus, nós vamos conhecendo Deus, nós vamos amando ao Senhor, vamos caminhando com Ele e chegamos ao ponto que Paulo nos diz na sua carta aos Colossenses: já não sou eu mais quem vivo, é Cristo quem vive em mim. E o viver que tenho agora na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, precisamos conhecer Deus, caminhar com Ele, e nesta caminhada nós vamos ficando parecidos com o Senhor. Nós vamos ver uma definição de mansidão no dicionário. Se você abre o dicionário, você lê assim: mansidão é a qualidade ou estado de manso. É índole ou procedimento pacífico de quem é manso. É brandura, é serenidade, é tranquilidade, é calma. Ah, que coisa linda! Quando você fala de uma pessoa mansa, não é simplesmente aquela pessoa que fala baixinho. Tem gente que fala baixinho, mas com muito ódio, com muito rancor, com muito desprezo. Não é quem fala baixinho. Quem é manso é aquele que traz serenidade, paz, calma na sua fala, na sua caminhada, no seu agir. É aquela pessoa que não devolve o mal, mas troca o mal por bem. É ser manso. Ser manso. Nós vamos ver um pouquinho sobre isso. Vamos ver a mansidão no caminho ensinado por Deus. Por exemplo, no Salmo 25, versículo 9, nós lemos assim: guia os humildes na tua justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Quem ensina um manso é Deus. Nós vamos ver Jesus dizendo: eu quero ensinar a vocês a serem mansos e humildes de coração, caminhando comigo. No caminho com o Senhor, vamos aprendendo a
mansidão. Nós temos exemplos muito lindos na palavra de Deus, de homens que foram mansos. Um deles, Isaque. Isaque estava ali morando numa terra que não era sua, fora prometida por Deus para a sua descendência, mas por enquanto ele era estrangeiro ali. Isaque estava no meio dos filisteus, e os filisteus, aquele povo ali que via Isaque plantar no tempo da seca, plantar quando não tinha água e recolher 100% da produção, era algo sobrenatural. Tinham inveja de Isaque, porque Isaque prosperava no meio deles. Tudo que ele fazia era bem-sucedido, era abençoado. Então eles tinham raiva. E os poços que Isaque abria, eles diziam, esse poço é nosso. E ele não brigava. Ele então ia para outro lado, abria outro poço. Esse poço também é nosso. Ele não brigava. Ele andava mais, abria outro poço. Esse poço é nosso. Até que ele disse, quando o rei dos filisteus veio fazer aliança com ele, ele disse, olha, eu cavei aqueles poços e o seu povo me tomou. Agora eu quero que você saiba que esse poço aqui eu cavei. E o rei disse, olha, eu nem sabia de nada que estava acontecendo. Mas Isaque não brigava. Não lutava pelos seus direitos. Talvez você diga, não, pela Bíblia eu tenho de lutar pelos meus direitos. Os nossos direitos nós entregamos a quem? Ao Senhor. Se a minha vida é do Senhor, os meus direitos são dele. Eu devo descansar nele. E quando eu descanso em Deus, eu tenho uma vida mais tranquila, uma vida mais, posso dizer, em mansidão. A mansidão está atrelada à humildade. Olha o que diz o Salmo 147, no versículo 6. O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Em algumas traduções, o Senhor ampara os mansos ou humildes. Humildade e mansidão se equiparam. A humildade é eu reconhecer quem eu sou e quem o outro é e quem Deus é. Quando eu reconheço o meu lugar, eu estou tranquilo. Eu não preciso ficar lutando ou eu sei quem Deus é. Ele ampara os humildes, ele ampara os mansos. O manso é aquele que reconhece que depende totalmente de Deus. Ele sabe que sem Deus não pode fazer nada. Sem Deus ele não vai sair do lugar. Então, este é o manso. Manso. Quando eu sei que Deus é o meu Pai, é o meu Senhor, é o meu pastor, eu descanso mesmo que eu esteja atravessando o vale da sombra e da morte. Não vou ter medo, porque o Senhor é o meu pastor e o meu pastor está comigo. Ele não me deixa, ele não falta. A mansidão está atrelada à humildade. A humildade é o reconhecimento de quem eu sou ovelha, quem Deus é, o meu pastor. E, mesmo que o inimigo venha, o Senhor luta por mim. Reconhecer o próximo, reconhecer cada pessoa com seus direitos, com seu jeito de ser. Então eu aprendo a mansidão. Nós vamos ver que a herança da mansidão, em Mateus 5:5, o Senhor diz, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Às vezes a pessoa olha para o manso e diz, esse cara é bobo. Ele é um bobão. Olha, ele deixa todo mundo pisar nele. Ele deixa todo mundo explorar. Ele é bobo. Não. O cristão, verdadeiramente cristão, parecido com Jesus, ele não é bobo. Ele entrega os seus direitos para Deus julgar a sua causa, para Deus cuidar da sua vida. Então, manso é aquele que entrega
os seus direitos para Deus. Manso é aquele que confia no Senhor e sabe que Deus não deixará confundido e nem que os inimigos triunfem sobre ele. O manso é aquele que realmente crê, que vive pela fé, que descansa em Deus. E quando nós descansamos em Deus, a nossa vida tem muito mais sentido, a nossa vida tem muito mais alegria. Quando descansamos em Deus, estamos prontos para vencer todas as batalhas da vida. É maravilhoso saber que Deus cuida de nós e confiar. Não é pensar Deus cuida de nós e ficar cheio de preocupação, de ansiedade e roendo as unhas e aquele coração, não, acelerado, angustiado. Quem é manso, descansa. E aqui a palavra diz, os mansos herdarão a terra. Pode parecer que estão tomando tudo de nós, pode parecer que estão nos pisando e criticando e debochando e fazendo a gente de bobo. É assim que pensam os muçulmanos quando matam os cristãos. É assim que pensam os que perseguem a igreja. Esse povo é bobo, esse povo é tolo, esse povo se deixa martirizar, são perseguidos. Não, nós temos um Deus justo, fiel, que cuida de nós. Por isso, a palavra diz, os mansos herdarão a terra. Está prometido para nós. No milênio, quem vai estar reinando aqui com Jesus? Nós, mansos. Mateus 5,5, o Senhor Jesus repete a promessa no Sermão do Monte. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Herdar é receber por herança, aquilo que não trabalhamos para ter. A herança é aquilo que nós ganhamos de nossos pais. O Senhor diz, fique tranquilo, você vai ganhar a terra por herança. As pessoas lutam, se matam, se degladiam, as pessoas mentem, as pessoas ofendem para poder ter as coisas, para lutar pelos seus direitos. Mas nós sabemos que o nosso direito foi entregue ao Senhor e podemos descansar nele. Podemos ver Moisés e a mansidão. Moisés, ele tentou com as suas forças tirar o povo de Israel do Egito e ele pensou, eu sou o libertador. Eu estou dentro do projeto de Deus, do tempo de Deus para libertar o povo e eu tenho todas as prerrogativas. Deus me livrou na minha infância. Eu sou o cara, eu sou o líder, eu sou o libertador. E ele então matou um egípcio que estava machucando um hebreu, que estava, podemos dizer assim, com toda crueldade, estava de uma maneira tão terrível, maltratando um do seu povo. Ele o matou. E teve aquela sensação de, eu sou tal, olha o que eu estou fazendo, eu vou libertar o nosso povo. Mas no dia seguinte, quando ele vai separar a briga de dois irmãos, de dois hebreus, eles dizem, você acha que você vai me matar como matou o egípcio ontem? Ele tinha escondido o corpo na areia, pensou que ninguém viu, mas o que ele fez estava bem claro. Isso é lutar com as próprias forças e ele teve de fugir do Egito. Ele não conquistou nada, ele não fez nada, ele foi rejeitado até pelo seu povo e teve de fugir. Manso, ele se torna depois que ele passa 40 anos no deserto, apenas com o balido das ovelhas. Ele mesmo nem tinha o seu próprio rebanho. Ele apacentava o rebanho de seu sogro, quando teve uma experiência com Deus, quando ele viu a sarça ardendo e ele teve um encontro com o Deus Todo-Poderoso. E ele foi mudado, consolidado como líder em mansidão.
Ele já nem acreditava nele mais. Ele disse, quando o Senhor falou, vai a Faraó e diz, e deixa sair o meu povo. Ele disse, Deus, eu não sei nem falar. Nem falar. 40 anos cuidando de ovelhas. 40 anos longe de toda a pompa do Egito. 40 anos longe. Mas ele tem o seu encontro com o Senhor. E Deus o ensina para ele a mansidão, a dependência de Deus, o descanso em Deus, deixar Deus agir, deixar Deus fazer. Isso traz descanso para nós. Se nós lutarmos contra a vontade de Deus, se nós lutarmos para fazer a nossa própria vontade, nós nos sacrificamos, nós entramos em depressão, nós entramos em angústia, nós não vamos a lugar algum, mas quando nós deixamos Deus agir, então nós vemos a glória do Senhor. E aqui nos diz, em Números capítulo 12, verso 3, era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Quando Moisés tira o povo de Israel do Egito e os leva pelo deserto, aquele povo rebelde, aquele povo murmurador, aquele povo reclamador, aquele povo impaciente, aquele povo que queria tudo menos a direção de Deus. Moisés tem paciência, tem mansidão. Ele diz, Deus me guia. Manso é aquele que deixa-se ser guiado pelo Senhor. Manso é isto. A mansidão deve ser buscada. Sofonias capítulo 2, verso 3, diz assim, buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor. Vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. A palavra de Deus nos ensina a buscar a mansidão. Viver como o Senhor Jesus viveu. Viver abrindo mão dos nossos direitos para Deus, dizendo, Tu és o Senhor, eu confio em Ti, eu descanso em Ti, Tu és o meu Deus. Manso é esse que depende totalmente do Senhor, este que aprende a caminhar com o Senhor, deixando que Ele nos guie, que Ele nos leve, que Ele nos fale, que Ele nos ensine, que Ele nos corrija, que Ele nos repreenda e que Ele nos dê a mão como a filhos pequenos, a filhos amados, a nos levar ao destino, à casa do Pai. Manso é aquele que abre mão dos seus direitos para Deus. Por isso, bem-aventurados os mansos, porque dizem, eu não tenho direito a nada, eu só sei que Deus cuida de mim. Eu só sei que dependo de Deus. Jesus, como estava aqui, quando estava aqui como homem, ele disse, eu não faço nada por mim mesmo. Tudo que eu falo, eu ouvi de meu Pai. Tudo que eu faço é por ordem dele. Isto é ser manso. E Jesus nos ensina a sermos mansos, mansos e humildes de coração. Aprendemos com Jesus a depender do Pai. E o próprio Jesus nos diz, sem mim nada podeis fazer. Sabe o que é nada? É nada, é nada. Eu não posso nem respirar se não for pelo Senhor. E as minhas decisões, e as minhas atitudes, e a minha vida devem ser baseados exatamente em Cristo, na sua vontade. Devem ser baseados, Senhor, o que queres que eu faça?
Senhor, qual é a tua vontade? A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Paulo nos diz em Romanos 12, 1 e 2, ele diz, rogo-vos que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo. Sacrifício vivo é oferecendo a Deus a nossa vontade. Eis-me aqui, usa-me. Eis-me aqui, fala-me. Eis-me aqui. A mansidão deve ser buscada. A palavra de Deus nos fala da mansidão de Cristo. Cristo manso. Vamos ver? Olha em 2 Coríntios capítulo 10, o versículo 1. Paulo diz, e eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Eu, que na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Então, nós vemos que a mansidão tem uma conotação do caráter do homem interior, lá dentro. É diferente de gentileza, que é uma virtude expressa com atitudes externas. Ser gentil, mas a mansidão é lá dentro. A mansidão é a atitude interior. E Paulo diz, eu vos rogo pela mansidão de Cristo. Cristo, dependendo totalmente do Pai. Cristo, não fazendo nada, absolutamente nada, sem a direção de seu Pai. Então, nós aprendemos que a mansidão, ela preserva a unidade do Espírito. Paulo diz isto em Efésios capítulo 4, de 1 a 3, ele diz, rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis do modo digno da vossa vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ah, que coisa linda! Paulo aqui, ele nos fala de humildade, mansidão, longanimidade, suportar uns aos outros em amor e preservar a unidade do Espírito pela paz. Deus presente na nossa vida, Deus dirigindo o nosso viver, Deus nos ensinando a dar cada passo, Deus indo à nossa frente, abrindo cada porta, Deus indo ao nosso lado, fechando portas que devem ser fechadas, Deus conosco, Deus nos ensinando, Deus sendo o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida. É isso. A mansidão, ela vai preservar a igreja, vai preservar a unidade do Espírito. Quando somos mansos, não tem briga. Brigar como? Quando um não quer, dois não brigam. Onde há briga, divisão, a facção, houve o orgulho, a vaidade, houve a vontade própria, houve o egoísmo. Posso dizer até que a mansidão é o contrário de egoísmo. Posso dizer até que a mansidão está ligada ao amor, à compreensão e à humildade. Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 11, o apóstolo Paulo diz, tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Paulo está orientando o seu jovem pastor, Timóteo, o seu discípulo, segue a justiça. Seguir o que é justo, o que é certo. Segue a piedade, ou seja, uma vida piedosa, uma vida que busca Deus em primeiro lugar, não seus próprios caminhos, a sua própria vontade. Segue a fé, olhando a palavra de Deus, cumprindo a palavra de Deus, vivendo por fé. Nós não vivemos pelo que nós vemos, pelo que queremos, vivemos na fé, na palavra de Deus. Segue o amor.
O amor, Paulo diz em 1 Coríntios 13, eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente, o amor. A mansidão é o amor em ação interiormente. É o amor lá dentro que se manifesta em respeito, compreensão e em abrir mão dos seus direitos. Segue a constância, perseverar em seguir o Senhor. Segue a mansidão. Segue a mansidão. O pastor, o líder, o pai, a mãe, o que está investido de autoridade precisa de mansidão. Deixar Deus agir, deixar Deus falar, deixar Deus resolver, orar e dizer: Deus, toma conta, dirige, fala. Eu costumo dizer que eu não sirvo muito para aconselhamento, porque eu dou o mesmo conselho para todo mundo. Pode ser um crente, pode ser um pastor, pode ser um missionário, pode ser uma pessoa que está no mundo, pode ser uma pessoa que está passando as maiores dificuldades. Eu dou o mesmo conselho. Qual conselho? Isso que você quer saber, esta resposta que você quer ter, ore. Faça um jejum e ore. Peça a Deus, Deus vai te responder. Deus vai te responder. Ore. Deus vai te responder. Manso é aquele que confia em Deus e sabe que Deus vai responder. Ele não busca os seus interesses. A palavra de Deus nos diz para acolher a palavra com mansidão. Tiago 1:21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Acolher com mansidão, não com reserva. Isso eu creio, isso não, assim não. Deixa a palavra entrar em você e agir. E Jesus, ele se mostra como manso e humilde de coração. Que coisa linda que nós lemos em Mateus capítulo 11, 28 a 30. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É isso. Jesus está nos dizendo: vinde a mim. Vinde a mim, mas entrai aqui nesse jugo. O jugo vai levando os dois, o boi velho e o boi novo. O boi velho vai levar pelo caminho certo. O boi novo precisa se deixar ser guiado. Quando aprendemos com Jesus, como o boi velho, como aquele experiente, quando deixamos que Ele nos conduza, encontramos descanso. Descanso para a nossa alma. É o que Deus quer para nós. É o que Deus quer para você. Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte e entregue agora seus direitos ao Senhor. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração. Lava-me, perdoa-me, limpa-me. Dá-me um coração puro, sincero, alinhado com a Tua vontade. Eu quero mais de Ti. Ensina-me cada decisão. Ensina-me a andar em Tua presença e depender de Ti para tudo. Tu és o meu dono, o meu Senhor. Te entrego todos os direitos da minha vida. Encha-me com Teu Espírito Santo e capacita-me a fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Que o Senhor te abençoe com mansidão. Que o Senhor te abençoe com a sua palavra e que cada dia você viva para a sua glória. Espero você no nosso próximo programa, quando aqui estaremos na Rede Super, alinhando os ponteiros, alinhando a nossa vida com o trono e a vontade de Deus. Deus te abençoe e até lá.
ligar, trocar, né? Vamos que vamos, que vamos, que vamos. Vamos que vamos.